Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge, dando continuidade em nossos estudos, falando sobre a origem das lutas, agora no capítulo 2. A falta de prudência provoca sofrimentos muito semelhantes ao de uma provação ou de uma tentação. Ao contrário da provação e da tentação, essas consequências, esses sofrimentos, não dependem da capacidade de resistência de cada um, pois são frutos de situações que imprudentemente foram criadas por aqueles que as sofrem. Como eu disse antes, tanto a tentação como a provação, elas vêm de maneira que cada um possa suportar. Mas quando se refere a sofrimentos, adversidades causadas pelo próprio ser humano, aí já não é controle de Deus. Não é Deus que controla a ação ou a inanição humana. É livre-arbítrio. E ninguém consegue medir o quanto vai poder resistir de consequências. Adversidade significa contratempo, obstáculo, dificuldade, imprevisto, aborrecimento, contrariedade, impedimento e etc. É comum nós ouvirmos algum servo do Senhor dizendo: estou passando por luta. Luta é o meio através do qual se previne ou se enfrenta as adversidades do dia a dia. As adversidades surgem cotidianamente em diversas áreas da vida de cada pessoa, independentemente de esse alguém ter ou não algum credo religioso ou da sua condição financeira. Porém, aquele que sabiamente desde cedo souber como se prevenir, evitará muitos desses sofrimentos. O nome disso é prudência. Como o Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E ainda em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, o Senhor Jesus Cristo diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Por outro lado, aquele que não evitar os contratempos, se antecipando a eles, sofrerá cada um deles, independentemente de sua capacidade, condição ou estrutura para suportá-los e vencê-los. As adversidades por si só já configuram sofrimentos que teremos que lutar para saná-los. E essa luta também é sofrimento. É o mesmo que amontoar sofrimento sobre sofrimento. Quanto maiores e mais frequentes forem as dificuldades, maiores e mais frequentes serão os sofrimentos e também as lutas contra tais sofrimentos. E quanto menores e menos frequentes forem as dificuldades, menores e menos frequentes serão os sofrimentos e também as lutas para sanar esses sofrimentos. Quando o Senhor Jesus Cristo manda que sejamos prudentes, ele não se refere a qualquer prudência. Existem diversos animais que são verdadeiros exemplos de prudência, como o urso, o tigre e outros animais. Mas o Senhor usa a prudência das serpentes como referência para nós imitarmos. Uma serpente dificilmente perde uma presa e dificilmente é pega pelos seus predadores. Isso devido à sua paciência, calma e frieza para estudar o ambiente e o momento exato para atacar ou para se defender. Assim,
dificilmente ela será pega de surpresa. Uma pessoa prudente é esperta, inteligente, paciente e sábia. Ela não se expõe a perigos desnecessários. É sempre cautelosa, paciente, atenta. Ela procura medir as consequências de cada palavra e de cada ato antes mesmo de produzi-los. Isso faz com que ela veja coisas que a massa, que o coletivo não vê. Assim, os males que recaem sobre outras pessoas não acontecem com ela. Ela estuda pacientemente, com muita atenção, o momento de ficar inativa e o de agir. Como e até onde agir. O momento exato para falar e o que falar. Como falar, com quem falar. E também o momento de silenciar. Muitos confundem inteligência, esperteza e sabedoria. Inteligência é a capacidade de aprender, de compreender, de resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. O grau de inteligência é que vai determinar a capacidade de aprendizado. Por meio da inteligência aprendemos os problemas e dificuldades que resolvemos, as novas situações às quais conseguimos nos adaptar geram experiências e através delas nos tornamos sábios. Esperteza é a virtude de perceber as coisas, de estar atento, mas é também ser astucioso, ativo, ágil, ligeiro. É exatamente essa rápida percepção, somada à ligeireza, à pressa e à impaciência, que conduz o esperto à precipitação. Isso porque a pressa não anda junto com a sabedoria. Não foi à toa que Deus, podendo criar todas as coisas com uma só palavra, preferiu, com toda a paciência, fazê-las em 6 dias. E consideremos que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, como diz na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8. Há muitas situações em que as pessoas estão sendo astuciosas, porém, erroneamente e comumente são classificadas como sábias. Sabedoria significa grande instrução, conhecimento, ciência. Ser sábio é ter em si mesmo uma mistura de inteligência com a experiência. A paciência é a essência da sabedoria, porque ela vem com aprendizados e experiências, enquanto que a esperteza tem na sua ligeireza a precipitação. O prudente é ponderado, calmo, cauteloso, ajuizado, precavido, sensato. Ou seja, ele é equilibrado. Ele está sempre se preparando para as dificuldades que surpreendem a outros que esperam para vê-las de perto, para só então lutarem contra elas. A prevenção contra as adversidades é uma luta que demanda muita fibra, muita dedicação, foco e determinação. Tudo isso somado à sabedoria. Quanto menor for a sabedoria, menor será o poder de visão. E quanto menos enxergar, menor e mais falível será o poder de prevenção. A prevenção mais eficaz é aquela em que se tem o maior ângulo de visão possível. É quando se pode enxergar o mais longe possível, ou seja, é quando se consegue prever o máximo possível de contratempos, evitando falhas e imprevistos no planejamento. De qualquer forma, é uma luta. Porém, essa luta é preventiva. Ela é muito menos incômoda do que as lutas contra as adversidades sofridas por aqueles que não tiveram tal prevenção. Em outras palavras, a luta pela prevenção é muito menos dolorosa do que a luta para resolver o problema. Isso porque a pessoa que se antecipa aos problemas
a pessoa prudente, estará sofrendo somente para evitar os problemas, e não por causa deles, e nem também para resolvê-los. Eis aí a necessidade de se aprender o máximo possível a respeito daquilo de que se quer prevenir. É muito mais sábio sofrer para evitar o problema do que sofrê-los e ter que sofrer mais ainda lutando para resolvê-los. Pois evitar as adversidades é o mesmo que evitar sofrimentos maiores. E essa luta tem um tempo determinado. É sofrer uma só vez por algum tempo, enquanto que os sofrimentos causados pelos problemas antecedem as dores causadas pelas lutas para resolvê-los. Ou seja, o sofrimento nas lutas é para sanar ou amenizar as dores trazidas pelos problemas. Isso é sofrer duas vezes. É sofrimento sobre sofrimento. E isso por tempo indeterminado. E o pior é que há problemas que nem sempre têm solução, restando somente amenizá-los, mas que poderiam ter sido evitados. E mais ainda, pior ainda, é que esse sofrimento é por tempo indeterminado. É um grande erro confundir a fé com a prudência. A fé sozinha não necessita da sabedoria. A prudência sim, essa necessita da sabedoria. Porém, a fé sozinha em tudo ficará dependendo somente da ação de Deus, pois ela é eficaz naquilo que vai além da capacidade humana. Naquilo que o ser humano pode fazer, a fé sozinha não age, não funciona. A fé sozinha ela funciona naquilo que depende somente de Deus, daquilo que escapou, que fugiu da capacidade humana. Mas, se Deus age quando se esgota a capacidade humana, então, aquele que pode adquirir a sabedoria e não o faz, sofrerá a precipitação da fé. Isso porque quando alguém, na esperança do socorro de Deus, se expõe a situações evitáveis, é o mesmo que colocar o Senhor à prova ou tentar ao Senhor. E está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. A fé tem que ser associada à prudência, e essa, por sua vez, necessita da sabedoria. A prudência é que irá nos dizer se temos ou não fé o bastante para isso ou para aquilo. Isso porque será a prudência a responsável por nos levar a explorar o máximo de nós mesmos, o máximo da capacidade de aprendizado, o máximo da capacidade de resistência, o máximo da habilidade de adaptação a novas situações e o máximo do poder de aquisição de experiências, para somente depois de tudo isso podermos ter uma ideia dos nossos próprios limites, para assim, depois de ultrapassá-los, agirmos somente por fé, esperando somente em Deus. Vejamos o que diz Gálatas, capítulo 6, versículos 4 e 5. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu entendo com esse texto, com essas poucas palavras, que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: quando você prova o seu próprio labor, você começa a conhecer a tua própria capacidade. E assim terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Não será como aquela pessoa que diz assim: eu gosto do irmão fulano porque o irmão fulano é um vencedor, um dia eu vou ser como ele. Eu gosto da minha irmã fulana porque minha irmã fulana é uma guerreira vitoriosa, um dia eu serei como ela. Pessoas que ficam se gloriando no labor dos outros. Alguma coisa fez com que aquele irmão, que aquela irmã sejam vitoriosos. E essa pessoa que se gloria no labor dos outros não sabe de onde veio aquela vitória. Então cada um, quando prova o seu próprio labor, quando luta, quando se esforça, ela vai tendo uma ideia dos seus próprios limites.
Mas aquela pessoa que se gloria no labor dos outros, ela não tem ideia da capacidade dela mesma. Quem não tem ideia da sua própria capacidade não conhece os seus limites, não faz ideia dos seus limites, porque não conhece a sua própria capacidade. Quando se usa imprudentemente a fé, o resultado será a frustração, que por sua vez pode causar apostasia. E eu já expliquei aqui em outros estudos o que é apostasia. É o desvio da fé. A prudência é que nos mostrará o momento de agir e o momento em que se esgotou a nossa capacidade. O momento de somente esperarmos em Deus. É pela prudência que se observa as mazelas coletivas, se analisa o porquê e a sua origem, para assim estudar em como se antecipar, em como se prevenir e evitar sofrer cada uma delas. Em Lucas, capítulo 14, versículo 28, e em Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25, o Senhor Jesus Cristo expõe raciocínios completamente humanos, nada sobrenaturais, nada espirituais, somente raciocínios óbvios de quem é racional, referente às coisas da vida terrena. Vejamos o que diz Lucas, capítulo 14, versículo 28. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. E veja também Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, onde o Senhor Jesus Cristo diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Meus queridos, observem que o Senhor não está falando de alguém que disse assim: eu quero construir uma torre e vou fazer pela fé e Deus proverá. Ele está falando de alguém que usou um raciocínio lógico, óbvio. Primeiro ele parou para calcular o que seria necessário para construir aquela torre. Ele não está falando de alguém que foi à guerra pela fé e Deus me dará a vitória. Não, ele está falando de alguém que antes de ir à guerra, primeiro foi ver os seus recursos. Porque caso ele não tenha os recursos necessários para vencer nessa batalha, seria melhor enviar uma embaixada pedindo paz. E em Mateus, o que o Senhor Jesus Cristo cita como exemplo, uma pessoa inteligente que raciocinou, um raciocínio meramente humano, simplesmente humano. Eu quero construir uma casa, eu não vou construir em um local onde ela corre o risco de desabar facilmente. Eu vou estudar um lugar mais seguro. O nome disso é prudência, é raciocínio humano. Não existe nenhuma magia nisso. Quem usa imprudentemente a fé não vai se assentar para calcular e nem medir isso ou aquilo, e nem as suas consequências. Não procura se precaver contra qualquer imprevisto, baseado no nada. Simplesmente acredita e diz: Deus está no controle de tudo e não vai deixar que algo dê errado.
não vai deixar que algo de errado aconteça. Imprudentemente não pede ou não sabe discernir a quem pedir conselhos. Esse esperto, na ligeireza da sua esperteza, pela fé se joga, aposta e se frustra. Porque ele não foi sábio, ele foi esperto. O esperto tem na sua ligeireza a precipitação. O sábio não. O sábio tem na sua paciência o sucesso. Em Lucas 14, versículo 29, o Senhor mostra uma completa falta de raciocínio. E no versículo 30, vemos como resultado dessa imprudência a frustração e as zombarias. No versículo 29 ele diz: para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. O versículo 30, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou seja, pela sua imprudência, além de sofrer a frustração de não conseguir terminar de construir, ainda sofre as zombarias. Nesses dois versículos, nós vemos se cumprir as palavras do Senhor Jesus Cristo ditas em Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25, quando ele fala da casa edificada sobre a rocha, que suportou o cair da chuva e o transbordar dos rios e o soprar dos ventos, e permaneceu firme. Em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27, o Senhor Jesus Cristo cita dois exemplos: a atitude do prudente e a atitude do imprudente, e as consequências de ambas atitudes. A atitude do prudente: a casa edificada sobre a rocha. É bastante comum se fazer análise espiritual desse texto, onde a rocha é o Senhor, a casa é o ser humano e o vento forte e as ondas fortes são as adversidades. Porém, analisemos de forma humanamente racional, onde a casa é um projeto, um plano, um objetivo. Partindo desse raciocínio, veremos que a pessoa prudente procura um alicerce firme para fundamentar seu projeto e assim atingir seus objetivos. Ele não vai lançar um projeto, começar um projeto com a fé solta no vento. Porque eu creio que Deus vai abrir as portas dos céus e vai abençoar meu projeto. Analisem as histórias dos heróis da fé. Cada um deles, quando agiu por fé, eles tinham uma base de raciocínio. Eles tinham um alicerce. Somente nas coisas sobrenaturais, naquilo que fugia do alcance deles, é que eles agiam somente por fé. Por exemplo, Abraão, quando foi sacrificar o seu filho Isaque, ele não tinha nenhuma reserva, ele foi somente por fé. Mas quando ele foi resgatar o sobrinho Ló, ele não foi somente por fé. Ele juntou um exército dele com o exército de outros reis. Ele fez o que estava ao alcance dele. É o mesmo homem, herói da fé, pai da fé, que agiu de modos diferentes em situações diferentes. Para essa prevenção se faz necessário muito tempo, paciência, conhecimento, determinação, foco, fibra. E o seu resultado é a longo prazo. É caminho muito estreito, muito apertado, que depende muito mais de determinação, coragem e foco do que de muitas condições financeiras. Por isso, a necessidade de se começar o quanto antes possível. Dessa forma, quando vierem os contratempos, eles não poderão derrubar esses projetos e o resultado disso será o sucesso. A prova de que valeu a pena. Esse é um exemplo de luta preventiva. A atitude do imprudente: a casa edificada sobre a areia. Ele não procura um alicerce firme e baseado no nada, fundamenta seus projetos.
Ah, mas eu creio porque Deus vai abrir a porta, porque Deus me prometeu, e Deus vai falar, Deus vai fazer, porque Ele é fiel na sua palavra, baseado no nada. E nisso ele passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos se cumprir, se realizar, esperando a concretização desse projeto. Ele está 40 anos mais velho, 40 anos mais fraco, 40 anos mais incapacitado e continua esperando a concretização desse projeto que nunca veio e não virá, porque está solto no vento, está solto no ar. A atitude do imprudente é uma forma muito mais rápida. É luta de curto prazo. Porém, a longo prazo, em vindo as adversidades, derrubam esses projetos, impedindo o sucesso, impedindo a realização desses objetivos. Entendamos que realizar é tornar real. Então, quando se diz impedindo a realização, isso quer dizer impedindo que se torne real, fazendo com que aquele objetivo não passe de um sonho ou de um sonho frustrado. O pior é que, vindo essa frustração a longo prazo, a pessoa pode não estar em condições físicas ou psicológicas para recomeçar. Isso devido à avançada idade e ou abalo emocional. É muito comum nas zonas rurais e também nas encostas de diversos bairros encontrarmos casas construídas sem o alicerce necessário. De início parece bom e rápido, mas futuramente, a longo prazo, em vindo uma enchente, rapidamente derruba tudo e vê-se todos os sonhos, todo o trabalho, todo o esforço de uma vida indo literalmente por água abaixo. A partir daí já é sofrimento, de onde se dará início a outro sofrimento, o sofrimento na luta para resolver esse problema. Porém, a frustração, a dor da perda será incomparavelmente maior do que a primeira alegria causada na edificação daquele projeto. E isso não se trata somente de edificações, porque em todas as áreas de nossas vidas precisamos de prudência. Não é somente na construção de casas, mas em todas as áreas de nossas vidas. Na área profissional e social, na área familiar, como pais, mães, filhos, maridos, esposas, na vida religiosa, prudência na saúde, prudência na própria segurança, prudência nos estudos. Quantas pessoas entram na faculdade falando que Jesus Cristo é meu Senhor, que eu te amo, Jesus, eu nunca vou largar o meu Senhor, e quantas pessoas lá dentro da faculdade se tornam ateus, porque não foram prudentes nos estudos, perderam o foco. Essas adversidades provenientes de imprudência estão entre aquelas que foram provocadas e as que viriam, mas que poderiam ter sido evitadas. São exemplos de sofrimentos causados por imprudência. E quando não se consegue sarar esse sofrimento, aí é um exemplo de lutas que são permanentes, pois elas sempre estarão ali e nunca cessam. A ignorância é um fator fundamental para isso. A falta de discernimento do certo e do errado, do que é pecaminoso ou não, do que é puro ou impuro, também do que convém e do que não convém, traz graves consequências. Porque nós vemos muito comum servos de Deus que repetem textos que ouviram de outras pessoas, mas que nunca foram conferir na Bíblia se está escrito daquele jeito. Simplesmente ouvem, repetem e praticam. E isso é um erro muito grave. E ninguém será tido como desculpável a partir do momento em que sabe ler, tem acesso às escrituras sagradas. Quem não tem, tem como comprar
tem como adquirir a Bíblia, sabe ler e não o faz porque não gosta de ler ou porque tem preguiça de ler. Então procura o caminho mais largo, a porta mais larga. O que eu ouvi, eu vou praticar, e o que eu ouvi, eu vou falar. É a porta larga, a porta da facilidade. O caminho largo é um caminho muito movimentado. O caminho largo é um caminho muito frequentado, porque é o caminho da zona de conforto. É muito mais confortável ouvir e repetir e praticar conforme ouviu do que pegar a Bíblia para conferir. Então aquilo que dizem que é pecado, acreditam que é pecado. E nisso destroem casamentos, destroem o próprio casamento, destrói a própria vida conjugal. Fica impedido de crescer intelectualmente e profissionalmente, porque nunca procuraram saber o que é pecado na vida conjugal, o que é pecado na vida profissional. Simplesmente ouviram, absorveram, praticam e ensinam para os outros. Mas como eu disse antes, tudo isso pode ser aprendido quando se leva em consideração o que o Senhor disse. Errais, não conhecendo as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. E como eu já disse em outros estudos, se o Senhor disse que isso é um erro, nós não devemos praticar. Porque Ele mesmo disse, porque me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando. E se Ele disse que é um erro não conhecer as Escrituras Sagradas nem o poder de Deus, nos esforcemos para conhecer as Escrituras Sagradas e o poder de Deus. Daremos continuidade em nosso próximo capítulo. Peço a todos que me ajudem a semear a palavra de Deus, enviando esses estudos para todos os seus contatos. Não deem likes. Eu não quero likes. Eu só peço que repassem para que a palavra de Deus, o conhecimento do Evangelho, o esclarecimento da palavra do Senhor chegue ao maior número possível. Se inscrevam no meu canal e vocês terão acesso a todos os outros estudos. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na santíssima e gloriosíssima paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.